Quem vai nos dirigir na palestra de hoje será a nossa irmã Alessandra, com o tema A Parábola do Grão de Mostarda. Então, está ouvindo bem, Alessandra? Está tranquilo? Estou ouvindo, estou tranquilo. Então, você pode fazer a oração de abertura e pode iniciar sua fala. Eu estarei aqui. Quando você estiver terminando, eu volto para que a gente faça o encerramento, tá bem? Certo. Fique à vontade. Nós temos quantos minutos, mais ou menos, Valdomiro? Quantos minutos, Valdomiro? Até 1 hora. Tá, tranquilo, então. Tá bom? Até uma hora, fique à vontade. Tá bom. Então, primeiramente, né, dar uma boa noite aí para todo mundo e fazer a nossa prece agora de abertura, para que todos nós possamos entrar nesse clima da harmonização, né, mesmo todos distantes, cada um em sua casa, mas unidos em um só pensamento, em uma só vontade, de estarmos comungando, né, desses ensinamentos e buscando esse aprendizado, buscando essa fé que a gente vai falar hoje, buscando essa harmonia, buscando essa interação. Mesmo distantes, estamos todos juntos, né? Vamos agradecer ao nosso Pai Maior essa oportunidade e vamos, então, fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os maus e dos males. E obrigada. E que tenhamos uma boa noite de conversação, de ensinamento, vamos falar de harmonização, né, entre nós. Que a gente busque cada dia mais essa tranquilidade e serenidade que precisamos neste momento. Que assim seja. Então, nossa palestra de hoje, né, nossa conversa, vamos falar assim, ela vai ter como parâmetro, como a mola propulsora do que a gente vai falar, a parábola do grão de mostarda. Por que as parábolas, né? Porque as parábolas, elas são fonte dos ensinamentos de Jesus e de uma forma muito didática, de uma forma muito tranquila, né, que ele queria nos passar. Então, deixa eu só arrumar minha tomada aqui para não descarregar o computador. Então, como que ele queria nos passar, né? Naquele tempo antigo, onde ele tinha os pescadores, os camponeses, as pessoas mais simples, tinha os plebeus, tinha os republicanos, os fariseus. Então, tinha que falar para um monte de gente. E ele tinha que ter uma linguagem que todos entendessem. Mesmo que naquela época, de forma tão clara, mas isso se fez perpetuar até os dias de hoje, né? Até a nós. Então, o que seria a parábola do grão de mostarda? Foi uma das parábolas, né, que ele fez naquele dia, que eu acho que foram um total de 8, ele sentado à beira do lago, lá, ele dentro do barco, ele fez essas explanações, em torno de umas 8 parábolas, e todas elas muito cheias de ensinamentos, né? Então, vamos ler aqui a passagem, para a gente poder começar o nosso entendimento. Então, a passagem, né? Deixa eu retornar aqui para poder voltar a imagem só um pouquinho. Vou ter que ir passando ela mais devagar aqui. Então, as passagens. Diz no Evangelho: quando ele veio no encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito.
pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Marcos, capítulo 18, versículo 14 a 20. Depois, uma outra passagem que dizia, está em Marcos, tá? Está em Mateus também, Marcos e Lucas. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou-se no campo. O qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças. E faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 31 a 32, em Marcos, capítulo 4, 30 a 32, e em Lucas 13, 18 a 19. E depois em Lucas de novo: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta moreira: seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela lhe obedeceria. Em Lucas capítulo 7, 17 e versículo 6, capítulo 17, versículo 6. E Jesus falava, né, que se nós tivéssemos fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia falar para a montanha, para ela mudar de lugar, né, mova-te daí, e ela se moveria. E se a gente for fazer alusão ao grão de mostarda, ele é um dos menores grãos que existem, né? Seria milímetros ali, uma pequena semente, pequenina semente, que se transforma numa hortaliça e depois pode chegar em uma árvore de 3 metros. Então, que precisaria, né, ali se nutrir da terra para poder florescer, crescer, né, germinar, crescer e ir crescendo. E é o que nós vamos ver, né, o que nós precisamos para crescer, né, para progredir, vamos falar assim. Se não estiver ouvindo ou a imagem, às vezes, fugir um pouquinho, vocês me falam aí. Então, vamos ver. Essa declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro do seu contexto. Que o grão de mostarda é uma semente muito pequena. E nos tempos do Novo Testamento, ela era facilmente identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Porém, quando o grão de mostarda ele é plantado na terra, que ele tem os nutrientes necessários, né, ele cresce. E por que ele cresce de tal maneira? Né? Porque ele recebe ali o que ele precisa. E é justamente nesse ponto que Jesus declara: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Então, disse que a fé, como um grão de mostarda, é o tipo de confiança em Deus, de quem não desiste e não cede ao desespero quando seus esforços não alcançam um êxito imediato. Isso está absolutamente certo, né? Porque mesmo que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, então jamais recua, né? Você jamais recua ou declina. Tipo, você não recua às lutas, vamos falar, aos problemas, né? Se você tem fé, você vai enfrentar. Então, ao contrário disso, a fé mantém-nos, né, esse contato ininterrupto com Deus. E por isso essa pequena fé, ela se desenvolve e vai se tornando cada vez maior. Então, se a gente tem
essa fé, como o grão de mostarda, ele precisa ser alimentado, né, pela terra ali para crescer. Da mesma forma, a nossa fé, ela tem que ser alimentada para crescer. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa essa minúscula semente como sendo um impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Então, é uma semente que se transforma ali numa hortaliça que pode vir a ser uma árvore. Então, ela é um pequenino germe de vida, né? Mas que devidamente plantado, adubado, vai crescer. E assim é a nossa fé. Por mais pequena que ela seja, a gente alimentando, ali regando, ela também vai se transformando, né? Ela vai crescendo. E essa fé e confiança que nós temos que ter é que é a nossa incumbência de hoje, né? O nosso propósito de hoje é trocar essas ideias a respeito da fé. E Kardec nos ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais e não consegue fazer quem duvida de si. Portanto, ao falar da fé de um grão de mostarda, Jesus não faz um elogio à pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. Ainda que pequena, ela é como um grão de mostarda, ela cresce e pode se tornar uma árvore. Então, a gente fazendo uma analogia da árvore, vamos pensar, por exemplo, numa palmeira, né? A palmeira, ela é fina, ela é alta, mas ela é fina. Mas ela possui uma envergadura muito boa. E tem raízes muito profundas. Então, essas raízes vão buscar água, vão buscar alimento. E mesmo nas intempéries, mesmo nas tempestades, essa palmeira, ela se curva, mas ela não quebra. Por quê? Porque ela tem resiliência, ela tem ali no seu cerne, né? Ela é móvel. Então, ela não se deixa abater, ela vai e volta ali ao sabor do vento, mas se mantém firme, porque ela tem raízes profundas, ela conseguiu se estabelecer. E ela tem essa mobilidade que nós devemos ter. A gente tem que ter a nossa base profunda, a nossa fé estabelecida, e mesmo nas intempéries, mesmo nos problemas, a gente tem que ter essa resiliência de se movimentar, né? Às vezes se dobrar, se curvar, mas não se quebrar. Então, é isso que a nossa fé tem que ser, uma fé resiliente, uma fé que tenha, vamos falar, essa, não sei se não é a mobilidade, mas ela tem que ser essa flexibilidade, a palavra certa é flexibilidade, a gente não deixar se abater, mesmo nos momentos mais difíceis. As nossas raízes têm que estar profundas, fincadas, e a gente ter essa flexibilidade de suportar as nossas dores, sofrimentos, mas nos mantermos firmes, né? Então, a fé, portanto, é essa virtude que se desenvolve em nós pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento, e ela não pode ser só uma fé mística, né? Uma fé, uma crença sem um fundamento, vamos falar assim, ela precisa ser lógica. Então, segundo Kardec, a fé precisa enfrentar a razão em todas as fases da humanidade. Precisamos ter fé com conhecimento. Eu confio porque sei. Então, isso é uma conquista, né, de cada um. Se eu confio hoje é porque aquilo eu fiz uma escala de conhecimento sobre isso, né? Um espírita hoje, né, vamos falar assim, dentro da nossa religião, ele não é o mesmo que, vamos falar do início dessa pandemia, ele não é o mesmo que 3 meses atrás. Já passou por muita coisa, está vendo muita coisa, então ele está se transformando também. Assim como todas as pessoas, né? Que a nossa, hoje a fé
para todos nós, ela é muito valiosa, porque a gente sabe que tudo está se passando, tem um propósito de ser. Jesus, nosso mestre, está no leme, está no comando de tudo, e nós temos que ter fé, temos que acreditar, né, que tudo isso é para o nosso bem. E essa fé que eles nos falam aqui, ela não se transmite de um para o outro. A gente pode até orientar, né, ajudar, poder, nos primeiros momentos ali, dar um apoio a alguém, mas a gente não consegue transmitir a fé para ninguém. A fé vem de dentro, a fé vem de cada um, ela tem que ser construída. Então, a gente pode até tentar ajudar, mas a gente pode dar os caminhos, mas cabe a cada um, né, fazer a construção dessa fé. E a confiança que nós temos hoje em tudo que acontece, em tudo que está acontecendo, ela nasce da fé, né? A fé e a confiança, elas estão juntas ali. Nós confiamos no nosso Mestre Jesus e sabemos que tudo vai dar certo. E vem falar que essa fé, ela deve já ser, né, transmitida a todos os nossos, desde muito cedo, os nossos filhos. Então, eles precisam aprender, e eles confiam em nós, né? Então, aí está a responsabilidade dos pais na evangelização dos filhos, desde a tenridade aí, para que eles possam desenvolver, né, esse sentimento de fé também. Não, a criança ainda não vai ter a fé, né, mas ela vai ter uma confiança em alguém que os pais estão ensinando, que é bom, que é justo, e ali ela vai construindo dentro do seu mundo e vai regando, né, essa pequena sementinha ali, e uma hora ela vai ter a compreensão melhor de tudo, dessa fé, dessa confiança. E no bom sentido, a confiança nos traz força, né, torna-nos capazes de realizar coisas que nós poderíamos ter dúvida de que nós éramos capazes. Então, quando Jesus diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, aquela montanha se transportaria, né, é porque a gente tem a capacidade de fazer aquilo que não está sendo proposto, do que é uma dificuldade, às vezes agora, mas que a gente tem a capacidade para aquilo. Essas montanhas, o que seriam? São as nossas dificuldades, são as nossas resistências, é a nossa má vontade. Então, é tudo que são obstáculos. Então, quando a gente tem fé no tamanho do grão de mostarda, a gente consegue transportar todas essas montanhas, que às vezes são obstáculos para nós. Então, a fé robusta, ela confere a perseverança, a energia, os recursos necessários para que vençamos esses obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, essa fé ela tem que ser verdadeira, né? Porque a fé vacilante, ela produz a incerteza, a hesitação, e acaba que nos derrota, né? Porque a gente não tem a credibilidade da vitória. Se eu não tenho fé, se a minha fé é vacilante, eu não vou conseguir, né? Eu já coloco esse obstáculo, eu não vou conseguir, daí eu desisto. A nossa fé ela não pode ser vacilante, ela tem que ser uma fé constante. Então, mesmo que esteja tudo dando errado, a gente tem que ter fé que vai dar certo, que vai passar, que vai prosperar, que vai ter uma finalidade, e que no fim vai dar certo. A gente tem que ter essa certeza. E na outra acepção, que a fé e a confiança, né, elas depositam uma na outra uma grande consideração, porque a fé verdadeira, ela é sempre calma. Ela nos dá a paciência de saber esperar, porque ela está apoiada na compreensão das coisas, que tudo tem um fluxo, né, para chegar ao fim. E a fé insegura, da fé vacilante, ela por si só ela já é fraca. Então, nós temos que ter essa fé constante, verdadeira e
calma e caminhar. Caminhando a gente conquista, né? E também que a verdadeira fé, ela não é presunçosa, né? Ela não tem presunção. A verdadeira fé, ela se alia à humildade, é aquela que deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade desse Pai maior e que nada pode sem ele. E é por isso que a gente sempre tem ali ao nosso lado o nosso anjo de guarda, que a gente sabe que é um espírito protetor, que está ali para nos auxiliar, nos ajudar, mas se nós deixarmos também, né, a gente tem que ter esse canal aberto para que eles possam chegar até nós. Então, a fé verdadeira, ela não é orgulhosa, né? Ela não é, ai, meu Deus é melhor do que o seu. Não existe isso, nosso Deus é o mesmo, né? Porque você faz isso, a sua fé não é boa. Não tem isso. A fé, ela tem que ter humildade. Se eu tenho fé, você tem fé, mesmo que de religiões diferentes, todos nós somos filhos do mesmo Pai e vamos ter, né, esse amparo dele. Não é porque um faz uma coisa e outro faz outra que são diferentes. Não. Apenas tem visões diferentes da fé. Mas a fé verdadeira, ela é sempre vista pelo nosso Pai maior. E a fé pura, né? A fé não sectária, que seria essa fé duvidosa. Ela é a mais sublime, né? Que para nós hoje estaria bem longe. A gente é muito imperfeito ainda. Ela seria para aquelas almas que puras, né? Almas de escola, cujo aprimoramento vem de longo tempo. Então, quem sabe um dia, né, nós vamos estar nesse estágio aí dessa fé pura. Então, vamos ter que trabalhar bastante. Mas é a nossa finalidade, porque Deus nos criou todos, né? Simples e ignorantes. Simples porque todos partimos do mesmo ponto. Ignorantes por quê? Porque nós ainda não temos conhecimento. E cada um vai buscando esse conhecimento de acordo com as suas condições. Então, uns vão andar mais rápido, outros mais devagar, mas todos estamos destinados a chegar ao mesmo lugar. Então, ter fé em Deus é guardar no coração essa luminosa certeza que o nosso Pai existe e não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. Então, quando a gente falar eu creio, né? Mais do que isso é eu sei. Então, eu sei que neste momento de muita tristeza, de muitos desencarnes coletivos, de muita doença, de muitas pessoas internadas, mas eu sei que o nosso Pai maior tem seu propósito, o nosso irmão Jesus está conduzindo, tem Bezerra de Menezes, tem Anjo Ismael, então está na condução deles. Então eu sei, então eu tenho essa tranquilidade. Então todos os valores, né, toda a razão é tocado pela luz do nosso sentimento, da nossa credibilidade, da credibilidade da nossa fé nesse Pai maior. E essa fé, ela não fica estagnada em nenhuma circunstância da vida, ela vai trabalhar sempre, né? Porque a gente trabalha diariamente, seja numa conversa que você teve ali que não foi tão amistosa, você teve um tom às vezes mais áspero, você depois vai fazer análise, isso não foi bom, eu preciso melhorar. Então, essa fé nossa, ela vai crescer diariamente, porque nós vamos nos cobrar diariamente pela nossa melhora. A partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente vai procurando se melhorar, né? Então, essa autoiluminação que a gente vai criando para nós, ela vem pela dor, ela vem pela responsabilidade, ela vem pelo esforço, ela vem pela certeza de que estamos tentando melhorar. Então, ela exprime essa confiança, né, para nós, que mesmo nos momentos mais difíceis, essa fé ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser vacilante. E a fé autêntica,
ela não fica estagnada em circunstância nenhuma. Mesmo nos momentos difíceis, a fé, ela é atuante, né? Eu ouso dizer que nos momentos mais difíceis é que a gente se apega mais, né? É que a gente procura mais ter a fé e não desanimar, ter essa fé constante. E a fé cega e a fé verdadeira. Então, levada ao excesso, a fé cega, ela pode produzir o fanatismo. E não é bom, né? Tudo levado ao extremismo, ao excesso, não é bom. Porque às vezes ela leva a coisas não boas, né? Que às vezes você quer se sobrepor ao outro, você quer mostrar que a sua fé é melhor que a do outro. Então, aquilo sendo um fanatismo não ficaria bom. Então, mais cedo ou mais tarde, uma fé dessa forma, ela desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade, ela garante a perenidade. Porque nada teme, né, do progresso, das suas luzes. Então, ela é a verdadeira fé. A primeira é não rejeitar a razão, que é a fé raciocinada. E a segunda condição é prender-se à verdade e jamais compactuar com a mentira. Então, é a fé raciocinada e a fé verdadeira, né, que é pautada na verdade. E no livro Consolador, Emmanuel diz, estabelece uma distinção entre crer e ter fé. Crer diz respeito à crença. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Inspiração divina, diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é a base da regeneração. Então, faz essa distinção, né, da simples crença e da fé verdadeira. Então, hoje a gente tá muito latente isso, né? Essa base da regeneração. Isso que está acontecendo hoje é uma regeneração do nosso mundo, da nossa terra. E a gente não tem como negar ou se furtar a isso. O que está sendo feito, às vezes, em 1, 2 anos, seria para acontecer aí nos próximos 100 anos. É uma aceleração para essa regeneração. E agora uma parte que fala que a fé se adquire. E é verdade, né? Porque a fé não se prescreve, não se impõe, mas ela pode ser adquirida. Um médico não pode nos prescrever a fé, um pastor ou um padre ou um dirigente de uma casa espírita, eles não podem nos impor a fé, se nós não quisermos, mas ela pode ser adquirida. Então, depende da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio, que a gente adquira essa fé. E no livro Céu e Inferno, segunda parte do livro, Kardec fala que a crença é o primeiro passo, vem em seguida a fé e a transformação por sua vez. Mas além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual, que é as nossas duas fases, né, de encarnado e desencarnado. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos sendo forçados, né, a ter essa fé mais latente, porque a gente entra numa fase de desconhecimento do que a gente foi, né? Então, a gente tem essa oportunidade dessa melhora. E depois, quando a gente retorna à parte espiritual, a gente vai ver, né? Vai pesar o que nós conseguimos melhorar, o que ainda vai ter que ser melhorado. Então, vão ser várias vezes essa troca entre mundo encarnado e mundo desencarnado, até que possamos mudar de mundos, né? A gente está passando por essa fase de regeneração, é sinal que nós estamos melhorando, para que a gente consiga, né, aquela fé pura um dia, que a gente já falou atrás. Então, a fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa.
enquanto que a fé só da boca para fora, né, ela é fria, ela é indiferente para quem escuta. E a fé sincera, ela traz uma energia boa, né? Ela consegue ser transmitida. E o Kardec também traz uma outra fala: fé inabalável. Somente o a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Uma fé inabalável, uma fé verdadeira, ela não é uma fé vacilante. Ela pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quantas épocas já se passaram? Quantas dores já foram vistas, né? Quantos povos sofreram? Quantos foram escravizados? Quantos foram mortos pela ideia de um ou de outro ser humano? Então, a gente não ter essa fé vacilante, a fé verdadeira. Se está acontecendo, é porque é necessário. Se é necessário, vai passar. E o que é o porvir é o melhor. Então, tudo é possível àquele que tem fé, ensinou Jesus em Marcos. E essa afirmativa é que demonstra a importância da fé em nossa vida. Então, adverte, né, o Kardec, que a fé cega já não tem lugar no nosso mundo. Eu creio porque creio, não. Eu creio porque eu sei que é verdade, eu creio porque eu sei, eu creio porque eu tenho uma base construída para isso, eu estou construindo isso em mim, né? E daí vem o poder da fé. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Então, às vezes, a gente deseja uma melhora, uma cura, né? E Jesus foi o maior dos nossos... Foi o maior exemplo que a gente teve, nosso guia e modelo. E ele tinha, né, essa ação magnética sobre as pessoas. Quantos ele curou? Mas todas as vezes ele falava, a tua fé te curou. Né? Ele falava que não era ele. Era a fé da pessoa que estava recebendo, né, aquela unção naquele momento, aquele passe, aquele pousar de mão em cima da fronte, né? Mas ele deixava claro que não era ele. Quem estava curando era a própria pessoa. A sua fé te curou. Ele fez isso com o cego de Jericó, né, que bradou lá tantas vezes, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele bradou tantas vezes que Jesus o escutou. Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha aquela vontade. A mulher hemorroísta, aquela que sangrava, ela tocou, né, a veste de Jesus e Jesus sentiu. E quantas pessoas estavam ali se acotovelando ao lado dele? E ele sentiu aquele toque. Por quê? Porque ela tinha fé também. Aquele moço que não conseguia entrar na casa, eles desceram a cama dele ao lado de Jesus para que ele pudesse também ser curado. Também tinha fé, mesmo diante da dificuldade de subir aquela cama, de descer aonde Jesus estava. Ele tinha, aqueles que o ajudaram, tinha fé e ele também tinha fé que ele podia se curar. E todas as vezes que Jesus falava para os apóstolos, né? Essa razão porque Jesus dizia aos apóstolos, se não conseguiste curar, foi por causa de vossa pouca fé. Então, o poder da fé, ele realmente transporta montanhas. E para nós, para Jesus, né, para Deus, nada é impossível. Então, a nossa fé, ela tem que estar verdadeira, inabalável, latente, para que as coisas aconteçam. Mas não é pedir coisas que também não tenham necessidade. Não adianta eu sentar e pedir, Deus, você está vendo como está a minha casa, você está vendo como está o meu trabalho, me ajuda. Você tem que ter aquilo que você precisa naquele instante, né? Você tem que ter voltado, vamos falar assim, o seu pedido para a sua necessidade naquele instante, sua verdadeira necessidade. Vamos falar agora que muitas pessoas perderam seus empregos, né? Senhor, que eu
que com o desemprego vem as dificuldades familiares, vem as desavenças, vem um monte de coisa. Mas, Senhor, que eu possa ter um emprego, né? Focar a sua fé, porque às vezes a gente pede tantas coisas vãs e não tem um objetivo, que também não tem nem o que se fazer, né? Se você não sabe o que pede, o que vai receber, né? Então, a gente, nessa nossa fé, a gente tem que ter o propósito. E não é pedir por pedir, né? Porque a gente somos eternos pedintes. Mas é você, na sua busca, né, nas suas orações, é você pedir orientação, o que é melhor, o que eu posso fazer para mudar isso, o que eu posso fazer para melhorar isso, orientar as pessoas que possam se aproximar de mim para que eu possa enxergar essa oportunidade de emprego, né, para que as coisas aconteçam. Então, não é que vai ser entregue de mão beijada, né? Nós temos que buscar. Não adianta eu ficar em casa esperando alguém bater a minha porta para me dar um emprego. Ele não vai chegar, né? Então, eu tenho que sair à procura. A nossa fé ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva. Então, Jesus nos deu isso muito claramente, né? A tua fé te curou. Então, a nossa fé ela vai nos dar condições de atingirmos aquilo que necessitamos. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Então, tudo que está acontecendo é absolutamente certo. E uma hora vai passar. Então, ao ampliarmos nossa consciência de fé, sentiremos uma inefável, né, uma gostosa serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo está tudo como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então, tudo está, né? Muito lindo isso. Tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro. Somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. E a gente aprende muito com a dor, né? Nós aprendemos muito com a dor. Então, o espírito, né, que vem fazer uma comparação. Quem faz é Francisco Valdomiro Lorenz. O espírito é semelhante à semente de mostarda. Chega pequenino, destituído de saber. Depois cresce em sabedoria através de seus esforços próprios e após muitas existências físicas, reencarnações, chega à grandeza espiritual suficiente para atingir o reino dos céus, isto é, aos lugares sublimados da vida espiritual. É uma colocação bem sábia, né? Que a gente chega pequenino, destituído de saber, depois crescemos em sabedoria, através dos nossos esforços próprios, e após muitas existências físicas, chega à grandeza espiritual suficiente para atingir o reino dos céus, isto é, os lugares sublimados da vida espiritual. É bem profundo e é muito sábio. Francisco Valdomiro Lorenz. Então, essas colocações da fé, elas têm que nos trazer essa vontade, né, de acreditarmos. E tem mais uma colocação aqui de Rodolfo Caligares. O estudo e a pesquisa dilatam os horizontes de percepção. Adquire uma fé viva e inabalável, porque baseada no conhecimento, expande-se a sua consciência espiritual. O esforço e a boa vontade levam-na às mais esplêndidas realizações no campo do bem. E assim, num aperfeiçoamento dioturno,
vem constituir-se um ponto de apoio às outras criaturas que dela se acercam, sequiosas de ajuda e refrigério para os seus males. Como as aves buscam repouso na sombra amena e acolhedora do arvoredo. Que é quando a mostarda cresce, né, ela se torna uma árvore e abriga as aves. Então, aquela sementinha de mostarda que conseguiu crescer e se tornar frondosa, ela está com a sua raiz firme no solo, né? Então, ali ela já não é tão abalada mais. E na sua sombra amena e acolhedora, muitos vêm buscar ajuda e o refrigério, né? Aquelas pessoas que já estão bem resolvidas, vamos falar assim, espiritualmente, na sua fé, elas têm esse poder, né? Tem essa de ajudar aquele próximo que chega a ele. E a gente tem exemplos muito claros, né, que estiveram conosco até recentemente. Chico Xavier era uma árvore frondosíssima, vamos falar assim, que acolheu tantos ali ao seu redor, né? Ele que fez tantas pregações à sombra do abacateiro, mal tinha ele a percepção, né, que a sombra dele era muito maior, né, que ele conseguia acolher ali tantas pessoas. E Caibar Schutel também nos coloca que a fé é a mesma coisa. Ela se parece com um grão de mostarda e quando já é capaz de transportar as montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar a mudança para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce, sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. Caibar Schutel. Então é muito profundo também, né? Que ela é verdadeira, ela estuda, ela examina, ela pesquisa e cresce no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E pelo Espírito Emmanuel, no livro Construção do Amor, ele fala que nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, que em tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão do brilho de Deus. Então, não adianta todas as riquezas, né? Porque o poder da morte arrebata e modifica. E se vivermos como a humildade viva do grão de mostarda, que arrojada a solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão do brilho de Deus. Então, nem todos os brilhos, vamos falar assim, ouro, diamante, prata, o mármore, né, que são tão nobres, são mais ricos que esse grão de mostarda, que é a nossa fé. E, para finalizar, a reflexão, né, que a gente tem que fazer. Não há milagre na obra divina. Se nas parábolas do mundo agrícola, Deus é comparado a um agricultor, temos que entender o espírito na sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente da sua condição e se transforma em fruto e árvore do dia para a noite. Tudo demanda tempo, espírito de progresso, fases, ciclos, para que possa se revelar. Boa vontade e trabalho íntimo de cada um de nós, para que o Evangelho possa produzir seus frutos, individualmente e coletivamente falando. Então, nós temos que ir construindo, né, essa nossa fé. Ela
ela não nasce de um dia para o outro. Ela é pequenina, mas ela pode se transformar uma árvore de raízes firmes e folhagem frondosa e que possa não só para si, né, mas compartilhar com muitos daqueles que precisam ainda. Mas ela não é comprada, ela não é, vamos falar assim, ela não é prescrita, né, como foi nos dito. Ela é ela é adquirida pelos próprios esforços. Então, nós temos que ir construindo essa fé. A gente tem que, de pouquinho em pouquinho, né, ir transformando e ir segurando as nossas raízes para que possamos ser firmes. E a fé verdadeira, a fé inabalável, né, que é o que a gente precisa buscar. Então, seria isso, né, para a gente colocar hoje e abrir aí a discussão, né, as perguntas, às vezes uma colocação que alguém tenha, que também é bem válido, né, às vezes tem tantos exemplos que a gente possa compartilhar agora com todo mundo aí, o dia de hoje da parábola aqui do grão de mostarda, pequenina, mas sabedora, né, e que a nossa fé seja assim, pequenina hoje, mas grande amanhã. Tá com você aí, Valdomiro. Obrigado, Alessandra. Uma excelente palestra. Gostei muito, muito. Tenho certeza que os irmãos também gostaram. E deixo com você aberta aí a oportunidade para que você possa fazer a oração de encerramento, tá? Nós agradecemos muito mesmo a sua presença e logo depois da oração final que você fará, aí nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje. E não sei se o Eurípides vai estar disponível, mas depois eu vou entrar em contato para convidá-lo também para entrar na nossa escala de palestras, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família. Fique à vontade para fazer a oração. Assim seja. Assim seja. Então vamos hoje, né, com essa mensagem da fé, que a gente possa agora refletir, né, cada um aí no seu cantinho, no seu lar, perto dos seus, refletir um pouco sobre o que queres de mim, né, o que Jesus quer de nós. Nesse momento agora, em que muitos passam por dificuldades, que nós possamos ser a serenidade, que nós possamos trazer a tranquilidade, a paz, a paciência, a perseverança em nossos corações, em nossas palavras, em nossos dizeres, em que o momento não é para o abraço, mas que o momento seja para o olhar sorridente, né? Que nós não podemos nem sorrir para os outros hoje, mas que o nosso olhar seja sorridente, que a gente consiga transmitir isso ao nosso próximo, mesmo estando mascarados, vamos assim dizer, mas que a gente tenha fé que, mesmo nesse momento tão difícil, tudo tem um propósito. Que essa pequeno grão de mostarda, né, que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, simples porque somos todos feitos do mesmo jeito e ignorantes, não no sentido aceptivo da palavra, mas sem conhecimento ainda, e que cada um buscando o seu conhecimento, a gente vai fazer essa construção. E esse grão de mostarda que é pequenino, sendo acolhido, tendo as condições que ele precisa, ele vai ter raízes, ele vai se aprofundar, ele vai crescer, vai se tornar frondoso. E assim tem que ser a nossa fé. Ela tem que ser profunda, ela não pode ser vacilante, ela tem que ser verdadeira, e ela, mesmo envergando, mesmo
sofrendo as intempéries, os sofrimentos, ela seja firme e que nós tenhamos essa consciência, né, de que com Deus nós somos fortes, que possamos ter essa fé, que tudo vai dar certo, que tudo vai passar e que tudo tem um propósito. Deus, nosso Pai maior, tem um propósito para tudo isso, Jesus está na condução, estejamos tranquilos, é o que podemos dizer. Estejamos tranquilos, confiemos e tenhamos fé. E vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos ampare, nos auxilie, nos dê a sua bênção, que nos dê a sua tranquilidade, que esses que ora desencarnam possam ser acolhidos pelas filhas de Maria, Marianas, e todas essas equipes do plano maior, que trabalham, sabemos que trabalham incansavelmente, né? Que acolham todos esses irmãos que necessitam nesse instante, que as nossas preces hoje sejam voltadas, né, a esses auxílios. Que os nossos fluidos benéficos, os nossos fluidos materiais, que muitos ainda necessitam, possam ser levados aos locais de acolhimento, recolhimento, tratamento, que possam transformar na medicação que é necessária. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada e que assim seja. Vez. Fique com Deus. Um abraço para toda a família. Tá? Obrigado aos irmãos que assistiram conosco. E já deixo o convite para todos que têm participado. Amanhã, às 19 horas, pontualmente, estaremos aqui para a realização das nossas vibrações para os lares. Eu envio o link para a conexão. Fiquem com Deus. Até amanhã. Estamos desconectando.